Jesus estava presente no santuário desde a sua criação, em cada móvel, em cada simbologia, e nós enxergamos tudo isso na Escritura Sagrada. E se nós tivermos na nossa mente esse esquema, nós teremos ali uma certeza de que pedaço da história, de que pedaço da nossa fé, de que pedaço da ação de Jesus Cristo em relação à nossa salvação nós estamos vivendo. Se você observar, Deus é tão minucioso, é tão incrível, que até mesmo quando ele organizou as tribos de Israel ao redor da tenda do tabernáculo, ele já tinha ali um formato de uma cruz. Deus no centro, né? O tabernáculo do centro, a presença de Deus no centro, e as 12 tribos organizadas em forma de cruz ao redor do santuário terrestre. Mas também podemos enxergar esse esquema do santuário, mesmo quando, durante a história ali do povo de Israel, quando saiu de Israel, não, do povo hebreu, né? Quando saiu do Egito. Olha para você ver, quando Deus tirou o povo da escravidão do Egito, que representa o pecado, a primeira coisa que ele pediu para que o povo fizesse foi que passasse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Então, nada que está na Bíblia é por acaso. Esse cordeiro, esse sangue do cordeiro que foi passado nos umbrais da porta, representava o altar do sacrifício. O cordeiro de Deus, o sacrifício. Logo depois que eles saíram do Egito, eles se depararam com o Mar Vermelho. Eles tiveram que passar por esse Mar Vermelho, lá em Êxodo 14:16. E esse Mar Vermelho representa o segundo móvel do santuário, que era a água, que era a pia, e o Mar Vermelho era parecido, né? O nome vermelho era parecido com as mãos para poder se purificar para entrar no lugar santo. Então, nada desse esquema é por acaso. Depois que eles ultrapassam o Mar Vermelho, que eles estão no deserto, eles tiveram a providência de Deus e o milagre de Deus de receber o maná. E o maná, nesse momento, representa o terceiro móvel que estava no lugar santo, a mesa de pães. E em Êxodo 19, capítulo 5, Deus, ele fala que o povo de Israel era uma nação santa, um povo separado, que deveria ser luz para outros povos. E pede esse povo para se preparar. Então, aqui no slide 4, em Êxodo 19, 5, a nação que era para ser luz do mundo, representa o candelabro. Deus pediu para que eles orassem e se purificassem. E o móvel que representa no santuário a oração, as petições, as intercessões, é o altar. E o povo se purificou. Por quê? Porque em Êxodo 20 veio aquilo que representava a lei de Deus. E a lei de Deus que foi dada em Êxodo 20 representa a Arca da Aliança, onde essa lei foi guardada. Outra forma que esse esquema mostra para a gente também é quem é Jesus. O próprio Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Lá em João capítulo 1, 29, o João Evangelista, João Batista, o Batista, ele declara: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Depois, o próprio Jesus se declara que ele é a água da vida, a água que jorra, representando a pia. E depois ele mesmo declara que ele é o pão da vida, representando o móvel, o móvel com os pães. Depois ele mesmo declara que ele é a luz do mundo, representando o candelabro. Ele é o sacerdote e intercessor, conforme está em 1 Timóteo, capítulo 2:5, representando o altar de incenso. E depois ele também é o sumo sacerdote, a representação viva da lei de Deus, a lei de Deus personificada. Se você quiser conhecer a lei de Deus, você olha para a vida de Jesus. Esse esquema também nos mostra como foi a vida de Jesus, né? Primeiro, no altar de sacrifício, Jesus nasceu numa estrebaria, no lugar dos animaizinhos. E ele nasceu para morrer, o que representa o primeiro móvel. Depois, Jesus nasceu, a sua maior obra, sua grande obra, foi ele ser batizado, no momento que ele foi ungido para iniciar a sua missão aqui na terra. Ele foi batizado. E logo em seguida que ele foi batizado, ele foi levado pelo Espírito Santo a ser tentado no deserto. E adivinha qual foi a primeira tentação? Você acha que o inimigo não sabe sobre esse esquema? A primeira coisa que o inimigo tentou Jesus foi dizendo: transforme essas pedras em pão, em pães. Depois, a segunda tentação, o inimigo falou assim: atira-te daqui e os anjos vão te salvar. E depois, a terceira tentação, eu dar-te este reino. Na segunda tentação, ele estava querendo levar Jesus a fazer uma oração presunçosa. Na terceira tentação, ele queria mostrar aquela cidade iluminada para Jesus, dizendo que daria a ele para que ele não fizesse o sacrifício. E depois que Jesus expulsou Satanás, Jesus foi fazer a sua pregação, trazendo de volta o verdadeiro sentido da lei, restaurando ali o altar, a arca da aliança de Deus, a sua nova aliança. Esse esquema também nos mostra que até os ferimentos de Cristo fazem parte desse esquema. Cada móvel aqui representado, ele nos mostra os lugares onde Jesus foi machucado, foi ferido por cada um de nós, naquele processo de flagelo na cruz. Ele foi ferido na cabeça, quando puseram na sua cabeça uma coroa de espinho. Ele teve as suas duas mãos perfuradas. Ele teve os seus pés perfurados. Ele foi ferido por uma lança, mas a sua maior dor, o seu maior machucado, foi um coração quebrantado. Esse esquema também nos mostra como é o processo de nossa conversão. Para nós nos convertermos, aceitarmos todo esse plano de salvação, o sacrifício de Cristo. Depois que nós entendemos o sacrifício de Cristo, a primeira coisa que nós temos que fazer é tomar a nossa decisão pelo batismo. Depois que a gente está preparado, decidido pelo batismo, nós devemos viver uma vida nos alimentando da palavra de Deus, sendo luz para outra pessoa, orando e obedecendo a sua lei de amor. E você acha que o inimigo não conhece esse esquema? Se caso você toma uma decisão de aceitar Jesus, de batizar-se, você vai ter ali 1000 demônios
tentando não deixar você avançar, te impedindo, te tentando para não estudar a palavra de Deus, te tirando de orar, tirando o seu tempo para que você não seja luz e leve a palavra para outras pessoas, te passando dificuldades ou impressões difíceis, horríveis, para que você não cumpra a lei do Senhor. E esse esquema também nos mostra que, assim como ele serve para que a gente possa nos encontrar com Jesus, é a metodologia que nós devemos utilizar para que a gente possa salvar, ajudar a salvar outras pessoas. Então, o esquema nos mostra que a primeira coisa que nós temos que ajudar o nosso irmão a entender para que ele possa trilhar o caminho da salvação, ele tem que entender quem é Jesus e conhecer o seu sacrifício de amor. Depois que nós ajudarmos a pessoa a entender o sacrifício de Jesus, nós temos que ajudá-la a tomar a decisão pelo batismo. Depois que ela toma a decisão pelo batismo, nós temos que ajudá-la a se instruir na palavra de Deus, alimentar-se todo dia da palavra, a ser luz para outras pessoas, a orar e interceder, e aí ela vai entender qual é o verdadeiro propósito da lei do amor. Teve uma vez que na pregação, eu falei assim, muitas vezes você já coloca as leis de Deus na porta da igreja. Muitas vezes você apresenta primeiro para a pessoa a lei de Deus, sem que ela tenha conhecido primeiro o sacrifício de Jesus. E aí até eu vou esclarecer aqui, porque teve uma irmãzinha, como eu não era adventista antes, não sou de muito tempo, a irmãzinha me falou no final do culto, né? Falou, irmã, então é pecado ter a lei de Deus na porta da igreja? Porque na minha igreja tinha o desenho das leis de Deus na porta da igreja. E eu falei, não, irmã, era de uma maneira figurativa. Não tem problema nenhum ter as tábuas da lei na porta da igreja. Mas eu quero dizer que para evangelizar as pessoas, você não tem que chegar para ela primeiro apresentando a lei. O esquema nos mostra isso. Primeiro você mostra o amor, você mostra o sacrifício de Cristo, a importância dela renascer de novo através do batismo. E aí, à medida que ela vai conhecendo a palavra, que ela vai orando, que ela vai compartilhando a vida com outras pessoas, ela vai começar a guardar a lei de Deus por amor. Esse esquema também nos mostra até mesmo como que funciona o Novo Testamento. Nos 4 evangelhos, nós temos ali a história de Jesus, a história do Cordeiro de Deus que nasceu para morrer e que ressuscitou. Quando chega no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos a história de um batismo, que representa a pia, o batismo do Espírito Santo. O livro de Atos deveria ter esse título: Os Atos do Espírito Santo ou o Batismo do Espírito Santo, sobre a primeira igreja, sobre a igreja primitiva. Aí, quando você pega as cartas, né, gerais e as cartas paulinas, você vai ver ali o pão, o alimento doutrinário, a palavra sendo luz conduzindo a primeira igreja aos passos que deve ser seguido para a salvação. Você vê ali um relacionamento da igreja que ora, que intercede, que está unida. E a Bíblia do Novo Testamento termina com o seu último livro da sequência cronológica ali, de volta para o trono de Deus. Porque em Apocalipse é a história, a visão de João que acontece no trono de Deus. Jesus andando no meio do candelabro, Jesus como sacerdote, Jesus como juiz.
esse esquema também nos mostra que durante todo esse período da história, nas Escrituras, ele sofreu um ataque. Primeiro, lá em Daniel capítulo 8, 11, nós vemos que, através da venda de indulgências que aconteceram, o sacrifício de Cristo foi blasfemado. Você vê que no segundo móvel, que representa o batismo, teve um período, né, ainda tem, em que o batismo foi feito sem a confissão e o arrependimento. Foi feito batismo com bebês, tirando ali o verdadeiro sentido da pessoa se arrepender, entregar a vida a Jesus de maneira consciente e, através daquela representação do batismo, ela ser uma nova pessoa quando ela mergulha e retorna das águas. Lá no Daniel 8:12, diz que lançou a verdade por terra e o que fez prosperou. A palavra de Deus é muitas vezes igualada ou igualada ou negligenciada, trocada por tradições humanas. Também teve ali um ataque aos seus mandamentos, trocando os mandamentos de Deus, o quarto mandamento, que é o dia do sábado do Senhor, trocado por outro dia de adoração. Foi retirado o, o segundo mandamento de adorar imagens. Então, houve um ataque na palavra de Deus. E muitas histórias de tentar destruir a Bíblia Sagrada, pondo fogo, ele tentando eliminar as cópias das Escrituras. Nesse esquema também podemos ver o ataque que aconteceu quando em Daniel 7:25 diz: destruirá os santos do Altíssimo. E também que representa, o santo do Altíssimo representa o candelabro de Deus, né? Nesse ataque também vimos o altar de incenso ser atacado, quando se colocam pessoas que confessam para homens, né? Se você olhar, por exemplo, antigamente nas igrejas tinha o lugar da confissão, que era uma caixa de madeira com dois compartimentos. E de um lado tinha uma pessoa confessando, do outro lado, alguém representando ali o poder de Deus, dizendo que poderia perdoar os pecados. Outro ataque que esse esquema sofreu foi quando mudaram-se os tempos e as leis, que eu já tinha explicado que representa ali a Arca da Aliança. E a gente vê nessa representação que um homem está sentado entre querubins, numa posição que só deveria pertencer ao nosso Deus. Esse esquema, ele nos mostra o que está certo e o que não está certo. E ele nos mostra a seriedade de certas representações que só pertenceriam ao nosso Deus. Por exemplo, eu achei esse site aqui, onde diz que Maria é a nova arca da aliança. Quando você não entende esse esquema, quando você não percebe esse esquema, você às vezes não dá importância a isso. Não, Maria, a nova arca da aliança. Mas quando você entende o esquema do santuário, você começa a perceber de que isso é muito sério. Porque no santuário, a arca da aliança era onde estavam as tábuas da lei de Deus,
a vara de Arão que floresceu, que representa ali a sua vontade, a sua soberania, onde tinha o maná, que representa a sua providência, o seu alimento, a tampa do propiciatório, e entre os dois querubins existia a Shekinah, que representava a presença do próprio Deus. Então, Maria, por mais que eu ame, que seja uma mulher incrível, que foi escolhida para ser mãe do Senhor aqui na terra, ela não poderia receber esse título, que ela é a nova arca da aliança. Quando você entende esse santuário aqui na terra, apresentação do que existe no céu, você começa a entender que certas coisas que são faladas, que certas coisas que são divulgadas como uma fé, está totalmente é, contrárias à vontade de Deus, aquilo que representa o que é Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas até quando esse santuário ia ser profanado? Até quando essas verdades iam ser pisadas? Aí, lá nesse texto bíblico aqui de Daniel 8, de 13 a 14, diz: Até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora? E ele me disse: Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aqui nós temos o esquema da profecia de 2.300 tardes e manhãs, que é uma profecia uma grande profecia que está dividida em algumas partes, né? Então, nós temos lá em Daniel, depois, quem quiser estudar, por favor, isso é muito importante. Nós temos ali uma divisão ali de 7 semanas, que foi o período da reconstrução de Jerusalém, mais 62 semanas depois, que dá 69 semanas, que você chega ali até o batismo de Jesus Cristo, mais uma semana que somaria 70 semanas, que 3 anos e meio desses 7 anos, né, dessa primeira semana, representa o ministério de Jesus até a sua crucificação, e depois as outras 3 semanas e meia, chegando até o ano 34, representa ali um período que foi destinado para o povo de Israel, baluarte, como farol da humanidade, mas que foi rejeitado por eles. E depois, para somar os 2.300 anos, a partir desses 490 anos que nós falamos primeiro, nós chegaremos no ano de 1844, onde Jesus entra no lugar santíssimo, onde o santuário estaria sendo purificado. Que é mais um esquema. Agora, fala que em 1844 o santuário seria purificado. Esse santuário ele começou a ser purificado quando começou-se a restaurar as verdades que estavam contidas nesse esquema do santuário da terra. Por exemplo, em 1395, John Wycliffe, ele fundou um grupo chamado Lollardos. Ele era uma pessoa extremamente sedenta pela palavra de Deus. Ele não se conformava de que a palavra de Deus era exclusiva para padres, para monges, para algumas pessoas. Ele traduziu, né, a Bíblia para o inglês. Ele foi a primeira pessoa a traduzir. Isso na época era manuscrito, ainda não existia a tipografia. E ele passou a falar e a insistir de que a palavra de Deus deveria ser para todos. As pessoas deveriam ter o direito de elas mesmas terem contato com a palavra de Deus, para terem as suas impressões da palavra de Deus, né? E por causa disso, eles foram considerados uma seita.
Por quê? Porque na época a palavra de Deus era só pelos os párocos, os padres, né? Os monges que tinham autonomia para pegar a palavra de Deus. A palavra de Deus era dita nas missas em latim, então ele saiu da caixinha. Então, no século XVI, né? O primeiro móvel começou a ser restaurado, que foi a mesa de pães. A palavra é o pão da vida. A palavra de Deus é o pão que alimenta. E ele começou a restaurar a palavra de Deus. Ele é um pré-reformador. Ele é um teólogo, né? E eu vou falar uma frase que ele diz que eu acho interessante, que ele fala assim: todo cristão deve estudar esse livro, porque é a palavra de Deus. Era o que estava no coração de John Wycliffe, o primeiro reformador e o primeiro móvel que começou a ser restaurado do santuário celestial. Aí depois nós temos aqui em 1535 Martinho Lutero, né? A partir dele surgiram-se os luteranos. E a visão de Lutero, a luta de Lutero foi salvação pela fé, não por obras. Ele bateu fortemente sobre vendas de indulgência, sobre confissão para outros padres. Ele queria que a pessoa tivesse contato direto com Deus e através da fé ele entendeu que o cristão era salvo pela fé, não por obras. E aí no século XV ele também foi considerado como uma seita. Por quê? Porque ele estava pregando uma verdade presente para aquela época e ele ajudou a restaurar o primeiro móvel, o altar de sacrifício, porque o sacrifício de Cristo era suficiente para poder salvar as pessoas. E ele levantou essa bandeira. Uma frase de Lutero: se os nossos pecados pudessem ser removidos por nossos próprios esforços, que necessidade haveria para o Filho de Deus ser dado por eles? Visto que Cristo foi dado por nossos pecados, é lógico que eles não podem ser afastados por nossos próprios esforços. Quando foi no século XV, né, surgiu outra figura importante, restaurando mais uma verdade desse esquema do santuário. Ele foi chamado João Calvino. E o grupo dele foi fundado os calvinistas. Ele era um homem que tinha uma verdadeira paixão pela oração. E ele pregava, ele lutava para mostrar para as pessoas que Jesus era o único mediador. E com isso ele restaurando as verdades do altar de incenso. A propósito, ele também foi considerado uma seita. E sabe quem considerou ele seita? Os luteranos. Ele estava pregando a sua verdade presente naquele momento, mas quando ele saiu daquela caixinha, ele se tornou, ele foi considerado uma seita. Mas uma verdade foi restaurada. Ah, deixa eu falar uma frase aqui do Calvino. Orar é como cavar um tesouro que Deus já preparou. Aí no século XVI, surge um homem chamado John Smith, com a ajuda do seu irmão Thomas Harris, em 1609. Eles fundaram um grupo chamado Batistas. O foco desse grupo era o batismo por imersão. Ele entendeu que não se deveria batizar crianças pequenas, que não podiam expressar ali o seu arrependimento, nem ter consciência de pecados. Então, o principal foco desse movimento batista era restaurar a pia, o segundo móvel.
porque ele trouxe a verdade de que o batismo era por imersão, porque representa morrer com Cristo e ressuscitar com ele. E ele também, esse grupo também, foi considerado uma seita. Agora, adivinha quem considerou eles uma seita? Os luteranos e os calvinistas. Cada um tinha uma verdade presente, mas quando chegava ali uma outra mensagem, eles consideravam uma seita. Uma frase dele: o batismo não é a lavagem do corpo com água, mas a resposta de uma boa consciência para com Deus através da ressurreição de Cristo. E quando foi em 1738, no século XVII, surgiu mais uma figura, John Wesley. Com ele fundaram-se os metodistas. Wesley tinha um sentimento especial pela missão e ele restaura o candelabro, aquele que tem a missão, aquele que tem o desejo de ser luz. Esse homem inflamou, teve um reavivamento incrível nesse período, porque ele não media esforços de levar a palavra de Deus para todos os lugares. E ele saía, ele viajava quilômetros a cavalo para poder levar a mensagem de Deus, e ele colocou no coração do povo de que não era só líderes e alguns pastores que deveriam levar a mensagem de Deus, mas que todos eram responsáveis por pregar e levar a mensagem de Deus. E ele restaura o candelabro. Uma frase de Wesley: dai-me 100 homens que nada temam, senão o pecado, que nada desejam, senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Ele tinha um anseio de evangelizar. Incrível. E aí ficou faltando apenas uma peça do santuário para poder cumprir o que foi dito na profecia das 2.300 tardes de manhã. Porque você percebeu que todos os móveis, as verdades desses outros móveis foram restauradas. E aí, exatamente nesse período, nos fins das 2.300 tardes e manhãs, que acontece em 1844, Deus levanta um povo para poder restaurar a última verdade presente, para restaurar a lei de Deus, para restaurar a arca da aliança de Deus. E aí surge Ellen White, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem o objetivo de restaurar os mandamentos de Deus, que representa a Arca da Aliança, no século XVII. Por que restaurar a lei de Deus? Porque o objetivo é guardar toda a lei de Deus, conforme está em Êxodo 20. E aí restauramos o sétimo dia, o sábado do Senhor. A frase que Ellen White diz é: longe de fazer exigências arbitrárias, a lei de Deus é dada ao homem como amparo e escudo. A lei de Deus é imutável. Então, vocês puderam perceber que durante todo o trajeto da história, num período de 500 anos, nós temos aí uma restauração das verdades que representa cada móvel do santuário celestial. E essa restauração da Arca da Aliança de Deus, dos mandamentos de Deus, que se iniciou em 1844, agora está nas nossas mãos. Se você olhar durante a história, cada um, os lollardos, os calvinistas, os metodistas, os batistas, eles foram considerados seitas, mas eles foram passando o bastão. E agora? Nós estamos no último móvel a ser restaurado. E cabe a cada um de nós agora fazer parte dessa história
com esse movimento de restauração que foi progressivo, contínuo durante da história. Chegou a nossa vez de pregar a verdade presente. E a verdade que nós temos que pregar são as três mensagens angélicas. Por quê? Porque o juízo de Deus está chegando. Os sinais estão se cumprindo. Nós podemos ver os passos de um Deus, ouvir os passos de um Deus que se aproxima. E a verdade agora está na nossa mão. Chegou o nosso tempo. A propósito, se naquele tempo os calvinistas, os luteranos, os metodistas foram considerados seitas, você vê um padrão aí, né? Nós, como detentores da verdade presente que nós temos agora, ao restaurar um dos móveis do santuário, também poderíamos ser considerados seitas. Mas está na nossa mão. É o nosso papel agora. E o santuário terrestre nos mostrou que esse esquema, por esse esquema, que nós estamos no momento final, no momento onde a gente precisa restaurar a verdade do Senhor e preparar o povo para a volta, para a segunda vinda de Jesus. E para que possamos ter ali presente no meio de nós os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos irmãos e salvar o máximo de pessoas e alcançar o máximo de pessoas para Jesus. Então, essa mensagem que eu queria deixar hoje, mostrando que na Bíblia nada é por acaso. Deus deixou o santuário como um mapa para mostrar o percurso que nós devemos seguir da nossa fé, para mostrar o tempo que nós estamos vivendo, para mostrar como nós devemos trabalhar na sua obra e para mostrar que o tempo é agora. Essa é a nossa vez. O gol dessa passagem de bola aí ficou na nossa responsabilidade. Quando a gente se apresenta como adventista, não deve achar que somos privilegiados. Não, nós temos que achar que somos responsáveis. Responsáveis pela última mensagem, por aquele grito da meia-noite dizendo: o Senhor está voltando. Amém? Que benção, né, irmã Márcia? O santuário, ele, ele é um tema, é uma doutrina, né? É uma doutrina muito importante dentro dos estudos da Igreja Adventista. E é por isso que essa temática, dado toda essa importância que você trouxe aqui, de alguma maneira o inimigo fez com que, né, hoje o mundo religioso esquecesse dessa doutrina, né? Só para você ter uma ideia, praticamente hoje a Igreja Adventista que estuda esse tema de uma forma mais completa na Bíblia, né? E dado todas essas informações, toda essa importância, a Igreja entende que o santuário, de fato, ele é um assunto de muita, mas de muita importância, e é por isso que ele é estudado. Tem vários livros, vários materiais da Igreja voltado para esse assunto, né? Irmã, muito obrigado. Deus abençoe você grandemente, viu? Com Amém. certeza foi muito útil aqui. E eu vi aqui, estava olhando as janelinhas, o pessoal, né, bem concentrado, né? E precisava ficar mesmo, porque são bastante informações, né? E uma Uhum. vai completando a A outra. outra, né? Deus seja louvado, viu, irmã Matos? Amém, pastor. Irmã, eu quero pedir aqui para você fazer uma oração, né? Pedindo a bênção de Deus e especialmente, né? Que Deus nos ajude de fato a internalizar a palavra dele, né? Como diz Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos, né? Amém. Então, oremos. Senhor Deus, amado Pai, hoje, Senhor, através da tua palavra, passeamos pelo, pelo teu tabernáculo terrestre aqui, que representa o tabernáculo do céu. E nós percebemos, meu Deus,
cada passo que o Senhor fez por cada um de nós, cada momento que o Senhor nos ensinou a entender onde estamos, os momentos solenes que nós estamos vivendo na história. E te rogamos, meu Deus, o poder do teu Santo Espírito, nos capacitando, meu Deus, a fazer com que esse momento seja de grande importância, de grande relevância para a nossa igreja, para alcançar, meu Deus, as pessoas. O Senhor está voltando, o cenário está preparado, os últimos momentos está chegando e a grande responsabilidade sobre nós, meu Deus, é levar a tua mensagem ao coração das pessoas. Nos capacite com teu Santo Espírito, meu Deus. Por favor, meu Deus, que nossa sala 57 sempre esteja em movimento para alcançar as pessoas, para levar a tua mensagem. Que não recaia sobre nós a responsabilidade, meu Deus, de deixar os nossos próximos, os nossos familiares, os nossos amigos, sem conhecer a tua palavra, Pai. Nos anime, nos dê força, nos dê saúde, nos dê a capacidade de pregar a tua mensagem, nos dê a capacidade, meu Deus, de amar o próximo com amor de salvação, com a capacidade, meu Deus, de ficar inquieto ao perceber que alguém não conhece ainda a tua verdade. Nos dê amor, Pai, compreensão, nos dê paz para poder levar, meu Deus do céu, as pessoas até os teus pés. Te rogamos a bênção sobre cada pessoa, sobre cada irmão que está presente aqui nessa sala neste momento, buscando a tua presença, buscando a tua orientação. Que a tua mensagem de hoje, meu Deus, fale ao coração de cada um, conforme a necessidade que tenha, conforme tenha. Que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos ilumine e nos conduza a cada instante, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Graças a